Prezados e prezadas ouvintes do Clube FTA, estamos de volta neste sábado 28 de maio para o programa 17. Eu, Jorge Soruco, mais Ricardo Bueno e Paulo Trindade, estamos aqui para falar de futebol, mas também de bebidas e de assados. Sempre lembrando, os programas do Clube FTA vão ao ar primeiro no Coletiva Rádio, sempre aos sábados às 11 horas. Depois disto, você encontra todos os episódios no Spotify, onde sempre estão acompanhados de material adicional. Fica o convite também para curtirem nossos perfis nas redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter, bastando digitar @ClubeFTA. Destacamos ainda que nosso programa segue os protocolos de saúde referentes à Covid. Por isso, mais do que convidar, convocamos todos a seguirem tomando todas as precauções necessárias. O Clube FTA trabalha para ser um podcast diferente. Nós não queremos apenas ouvintes. O objetivo é apresentar materiais diferenciados, trazendo muitas informações e debatendo diversos assuntos com profundidade. É por isso que sempre dizemos, sintam-se em casa, puxem uma cadeira e vamos começar a conversa, porque o Clube FTA Futebol, Trago e Assados, o mundo da bola com outro sabor, já está no ar. Siga no Twitter, @ClubeFTA. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. No programa 17 do Clube FTA, vamos conversar com Vinícius Fernandes, jornalista gaúcho de 31 anos que trabalha na ESPN em São Paulo. Vini, como é mais conhecido, é um jovem talento da nova safra de jornalistas que buscaram uma compreensão mais profunda do jogo de futebol, para além dos achismos e impressões artificiais. Sempre deixamos nossos calorosos abraços ao Hermano Varasquim, que fornece os deliciosos espumantes Sopra Santé. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. E em breve teremos novidades, afinal o inverno está chegando. Bueno, vamos falar de quê nos tragos e nos assados? Pois, meu amigo Soruco, o nosso papo hoje com o Vini promete, então eu resolvi fazer 2 comentários, que é para a gente ter um pouco mais de tempo de conversar com o garoto. O primeiro comentário que eu estou fazendo é sobre um reconhecimento internacional que um produtor aqui de Viamão, a Estância das Oliveiras, está vem conquistando nos últimos anos e acaba de ser novamente premiado com um azeite de oliva extra virgem produzido aqui pertinho da capital gaúcha. Pois então, coisa muito legal. E o outro comentário que eu fiz, ele é baseado numa pergunta que eu vou deixar no ar aqui para vocês. Vinho em lata, será que essa moda pega? É isso, meu amigo Soruco, vamos em frente. Olha, isso. Eu nunca bebi vinho em lata. Pois então. Vamos ver. Vale destacar que, ao tratar de futebol, mas também de bebidas e assados, acreditamos que todo o alimento deve ser consumido de maneira responsável, sem exageros. E não custa enfatizar, se beber, não dirija. Fica também o convite, desde já, para ouvirem os programas anteriores, dos quais tivemos entrevistas bem interessantes, como no episódio 011, a hashtag 011, quando discutimos a liberação das bebidas nos estádios. A exemplo de todos os demais, ele está disponível no Spotify. Basta procurar por Clube FTA, programa hashtag 011, bebidas nos estádios, a polêmica. Pois bem, Bueno, vamos começar essa conversa com o Vinícius Fernandes, nosso homem em São Paulo, na ESPN. É isso aí, Soruco. Olha só, estava pensando, antes de dar o bom dia para o Vini, nós entrevistamos outro dia, nosso bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que a pessoa sei lá qual é o horário que os nossos ouvintes vão ver. Estava pensando aqui que nós entrevistamos o Serginho Xavier Filho outro dia. E o Serginho foi o cara que quase me levou para São Paulo lá em 88, 89. Ele também, recém-chegado em São Paulo naquela época, né? E em 1990, quem é que nasceu? Nasceu o Vini, rapaz. E eu fui conhecer o Vini muitos anos depois, na casa do nosso grande amigo Billy, Luiz Fernando Lopes Fernandes, e eu tenho a satisfação de dizer, Soruco, que eu não sou propriamente um padrinho do Vini, porque eu nunca fiz nada pela carreira do Vini, no sentido assim de fazer qualquer movimento, mas eu tenho certeza que eu sou uma das primeiras pessoas que disse enfaticamente para ele e para o Billy que ele ia ser um cara de sucesso, porque ele é muito bom. É ou não é verdade, ô Vini?
Obrigado, Vini, pela presença aí conosco. Obrigado, meus amigos. Fico muito feliz pelo convite. Sou ouvinte de vocês. Vocês vão dar um abraço para a audiência. Boa tarde, bom dia, boa noite ou boa madrugada, como vocês falaram. E é verdade mesmo. Cada assina embaixo, porque eu acho que a gente conversa desde a época que eu ainda, talvez nem era um estudante de jornalismo, ou se era um estudante de jornalismo, era um estudante em iniciação, e já falava que vislumbrava um futuro legal para mim. Eu fico muito feliz pela confiança, né, que sempre teve no meu trabalho e pela relação de amizade que a gente acabou construindo desde então. Prazer estar falando com vocês. Vini, deixa eu, se o Soruco me permite aqui, para variar, burlar o cronológico da narrativa. Eu queria que tu contasse para mim, porque eu acho que tem a ver com um pouco que nós vamos seguir falando na sequência. É um ponto muito relevante, eu penso, na tua trajetória pessoal e profissional. Como é que foi estar em Anfield com o teu pai para assistir o glorioso Liverpool, que vocês tanto adoram? Como é que foi essa experiência, meu amigo? Cara, foi muito legal. Para começar, que o Liverpool é uma paixão que eu tinha, que eu acho que eu transmiti pro meu pai, que foi a gente fez o caminho inverso da paixão, por exemplo, do Internacional, né? Que ele transmitiu para mim. Eu transmiti para ele essa paixão e hoje acho que ele gosta mais do livro do que eu. E eu tenho certeza disso, até pelo número de camisas do livro que ele tem. Mas foi um dia muito especial, era um dia após o meu aniversário, que eu ia completar, se não me engano, acho que 29 anos. Nós estávamos na Inglaterra para visitar meu primo, que à época fazia doutorado em Cambridge, o Lucas. E a gente estava em família. E a gente já vinha construindo essa possibilidade de ver o jogo do Liverpool. Eu conversei com um então cônsul do Liverpool, acho que ainda é o Fernando Maisonave, gaúcho, gremista, e ele conseguiu 2 ingressos de staff members pra gente. Ele, por incrível que pareça, mesmo como um membro do clube, os funcionários precisam pagar os seus ingressos lá. Sim. Ou seja, ele tinha 2 cadeiras garantidas, mas ele precisava pagar por elas. E aí a gente fez esse favor, né? Pagamos. Claro. Fomos até a casa dele, buscamos ingressos, assistimos o jogo, foi 4 ou 5-0 pro Liverpool, não recordo perfeição. Um jogaço, daqueles típicos do Liverpool do Klopp em Anfield, né? Liverpool amassa, parece um jogo de adultos contra crianças. O Liverpool do Klopp em Anfield é um troço impressionante, assim, né? Pressão do início ao fim, um abafa, a gente viu o gol do Mané, a gente viu o gol do Sturridge, viu o gol do Salah, viu a estreia oficial do Alisson. Olha! Legal. Legal, a estreia oficial do Alisson, tem bastante nome dele, e porque o Alisson tinha estreado poucos dias antes no amistoso contra o Torino, e ali foi a estreia oficial, e cara, foi um dia mágico, foi um dia muito legal. Foi uma correria, porque era o primeiro jogo do dia na Premier League, que é o nosso jogo das 8 da manhã no Brasil, então, que é o da 1 da tarde na Inglaterra. Então foi uma correria para pegar um trem, nós estávamos em Londres, então para pegar um trem de Londres e chegar meio em cima da hora. Nós chegamos quase com a bola rolando, mas foi mágico, foi muito legal. Que maravilha. Aproveitando, é outro esporte que eles jogam lá na Inglaterra? Cara, é algo que não parece o que nós praticamos aqui, né? Por uma série de fatores, questão climática, gramado, condição financeira dos clubes, calendário, distância das viagens, é um combo que acaba, que o resultado dele, né, é que os jogos são uma intensidade muito maior, nível de bola rolando muito maior também, e aí acho que tem a ver também com o nível das arbitragens, do uso do VAR, da cultura dos jogadores de reclamar menos. Então a gente vê mais bola rolando, mais qualidade, um espetáculo melhor, as transmissões são melhores, e aí a gente pode falar da liga também. O Brasil agora está se organizando para ter uma liga, né? Lá não é a Federação Inglesa que organiza o campeonato local, né? É a Premier League, né? Que é uma empresa privada que detém os direitos e que organiza junto com os clubes. Então o produto como um todo é muito melhor. E é a maior liga que tem, né? Eu costumo falar que a Premier League está se tornando meio que a NBA do futebol. Faz um tempo já. E cada vez com mais times competitivos. Agora o Newcastle foi comprado também. Então parece NBA mesmo, assim. Tem vários super times. A Premier League está caminhando para esse rumo. É a nossa referência, digamos, utópica. É para lá que a gente precisaria marchar, né, Vini? Eu acho que sim. E até assim, tem alguns exemplos aqui na América do Sul. Por exemplo, o futebol do Equador deu uma boa melhorada nos últimos tempos. E quem gerencia o futebol do Equador, não sei se os amigos sabem, é a La Liga,
que é a mesma empresa que gerencia o futebol espanhol. Então a La Liga, como empresa, comprou os direitos de organização do futebol equatoriano, e o futebol equatoriano talvez não seja uma grande potência continental, mas ele melhorou, e como campeonato talvez ele seja melhor do que campeonatos que tem equipes mais tradicionais como o colombiano, por exemplo. E o Brasil, os clubes, depois de muito tempo, acho que a impressão que dá é que estão começando a entender que precisam se unir, porque não podem mais ficar na mão das federações e nem da Confederação Brasileira, porque os clubes são muito maiores, né? Claro, são muito maiores que as federações, e os clubes têm um poder de barganha muito grande. Mas eles precisam se organizar. Mas tu, Vini, tu acreditas, assim, a gente está quase chegando na nossa primeira marca de 8 minutos, tu acreditas que com essa estirpe de dirigentes que a gente tem no Brasil, tradicionalmente, né, isso inevitavelmente irá mudar, eu não sei em que ritmo, mas tu acha que eles conseguirão ter maturidade para chegar a um bom termo, tipo assim, não dá para o Flamengo ganhar 10 e o Internacional ganhar 1, mas também não dá para o Inter ganhar 5 igual o Flamengo. Tu acha que eles vão conseguir chegar a um entendimento em nome do coletivo, do conjunto? Não é meio utópico isso, assim, no sentido de impossível mesmo e não de referência? Eu acho que já foi mais utópico do que é. A primeira reunião que eles tiveram mostrou que estava bem longe das arefas serem aparadas, e aí teve um momento muito, muito curioso, né? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, saiu falando, não, tá quase tudo criado, só falta assinar, e aí em seguida, acho que 5 minutos depois, saiu o Petralha, eles entrevistaram a Petralha e falou assim, olha, só se está assinado com eles, vão montar uma liga de 6 clubes. Então, assim, existe um discurso de divergência bem grande entre os times. Tem o Atlético Paranaense, como sempre, encabeçando um grupo de clubes de menor expressão, dá para dizer, assim, que não são chamados 12 grandes ali, barganhando por mais dinheiro, mas esse maior grupo aí, encabeçado pelo Flamengo e pelo Palmeiras, está cada vez com mais adesão, né? Inter e Grêmio, por exemplo, já aderiram. E eu acho que há uma tendência, Ricardo, te respondendo, em eles se organizarem dessa vez, que vai pegar no bolso. E eles vão cada vez mais começar a ver que eles vão ganhar mais dinheiro se organizarem do que se eles deixarem a organização na mão da Federação Brasileira. Pois é, Vini, vamos agora fazer uma paradinha, um pit stop, vamos para os vestiários e já voltaremos para... Aí vamos saber um pouquinho, contar um pouquinho quem é o Vini, a história do Vini no próximo bloco. Já voltamos. O mundo da bola, os tragos e os assados. Clube FTA. Futebol, trago e assados. Hora de falar de trago. Amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com mais uma dica de bebidas no nosso Clube FTA, Futebol, Trago e Assados. Hoje a gente vai falar de uma, digamos assim, novidade que está chegando no mercado, que são os vinhos em lata. Eu não sei se vocês já repararam aí nas gôndolas do supermercado, que tem tido uma boa visibilidade ao menos, um vinho argentino chamado Cordeiro com Piel de Lobo. Esse vinho Malbec, que está aí na faixa dos 50 e poucos reais, também está sendo apresentado na versão em lata. Latão, na verdade, 473 ml. Esse vinho é produzido por uma vinícola que curiosamente se chama Mosquita Muerta. Exatamente, de um cara chamado José Milan, lá de Mendoza, na Argentina, e ele botou o nome da vinícola dele de Mosca Morta, porque justamente o pessoal duvidava da capacidade dele de fazer ótimos vinhos, e ele conseguiu. Então ele é um cara um pouco irônico. Já se vê pelo nome do vinho também, né? Cordeiro com Piel de Lobo, que quer dizer lobo na pele de cordeiro, aqui em português. Pois esse vinho em latão está em torno de R$29, e eu fui perguntar para a nossa consultora Maria Amélia Flores Duarte o que ela achava. A Maria Amélia não é muito entusiasta não desse formato, viu? Ela acha que dificilmente vai colar. Até lembrou que alguns vinhos em lata andaram fazendo um bom
um sucesso interessante aí durante o verão, especialmente para espumantes, porque em alguns ambientes de piscina, por exemplo, não se pode entrar com garrafa, então dava para entrar com esse espumante em latinha. Mas ela não parece muito entusiasmada. Já eu conversei também, de outra parte, com o meu amigo Luiz Fernando Lopes Fernandes, o Billy, que é um grande apreciador de vinhos, não é um enólogo, obviamente não está no nível da Maria Amélia, mas gosta bastante, aprecia vinhos de buena cepa, como ele mesmo diz, e o Billy deu de presente para a irmã, que normalmente toma vinho sozinha, ele deu presenteou com esse cordeiro com piel de lobo em latão, 473 ml. A irmã tomou e gostou, degustou, achou que é um vinho muito bom e é numa quantidade adequada para ela que bebe sozinha. Muito bem, aí eu fui atrás de outras informações. Eu tinha aqui armazenada uma matéria sobre a Loving Wine, que é uma startup, é uma empresa nova de 2021 aqui do Rio Grande do Sul, 2020, se eu não estou enganado. Eles estão fabricando vinhos em lata, em 6 versões diferentes, né? Tem o vinho tinto, que eles chamam de Red, depois tem 2 versões do White, que tanto ele pode ser com frisante como seco, né? Dry, e assim como o Rosé, também tem 2 versões do rosé, um rosé seco e um rosé frisante, e ainda por fim um brut. Essa empresa captou recentemente num mercado, através de uma ferramenta de captação de recursos de investidores em startups, né, empresas que estão iniciando com novas tecnologias, eles captaram nada menos que 2,5 milhões de 398 investidores que apostaram no crescimento desse negócio, né? Então vamos acompanhar e vamos trazer para vocês, assim que possível, algumas novidades sobre esse mercado dos vinhos em lata. Eu confesso para vocês que ainda não experimentei, vou atrás e trago as minhas impressões num próximo programa. Legal? Voltamos com Jorge Soruco, aquele abraço. Você está ouvindo Clube FTA. Voltamos agora para o segundo bloco aqui do Coletiva, né? Vini, conta para nós um pouquinho tua história de jornalismo, como é que começou, onde se formou, conta para nós um pouquinho quem tu é, para quem não te conhece aqui ainda, que está te ouvindo pela primeira vez no Clube FTA. Boa, então, eu fiz jornalismo, entrei na metade de 2008, com 17 anos ainda na PUC, e aí eu trilhei minha carreira, eu comecei na PUC, fiz estágio na Zero Hora, foi o primeiro grande veículo que eu comecei a estagiar, e aí fui morar fora, fiz intercâmbio em Londres, para estudar inglês mesmo, fiquei 6 meses morando lá, e aí retornei tive uma experiência muito breve na Rádio Bandeirantes, mas serviu como uma porta de entrada para ingressar no metro. A época, o Flávio Ilha, que eu acho que o Ricardo conhece bem, tinha trabalhado comigo na brilhante jornalista, tinha trabalhado comigo na Zero Hora, e conheci e falou, quero segurar comigo. E aí comecei a estagiar no metro, lá aprendi muita coisa com ele, e depois ele saiu e foi substituído pelo Michael Bock, que também me ensinou muita coisa. E aí eu acabei me formando, depois retornei a Zero Hora como freelancer, mas aí eu tava um pouco cheio de veículos, não estava me sentindo muito bem inserido, não sabia se queria ser repórter. Migrei para uma área que tem muitos jornalistas migrando, que é o marketing digital, comunicação corporativa, e aí fui para uma agência, a Vox Press Comunicações, e aí trabalhei bastante tempo com a Rita, minha chefe também, que eu devo muito para ela, foi uma pessoa muito, muito importante na minha construção como jornalista. E ali eu fiquei, inclusive, por muito tempo paralelo com o Futuri. E o Futuri foi que voltou a brilhar, fazer brilhar o meu olho pelo jornalismo esportivo, pelo futebol. Um desejo estava até, de certa forma, apagado. Fala um pouquinho do Future pro pessoal, porque eu quero falar depois contigo sobre isso da questão tática, técnica, números, sistema de jogo, linguagem de análise do futebol, né? Conta pra gente um pouquinho do Future, Vini. Então, o Future foi um projeto idealizado pelo Eduardo Dias, que é um advogado, eu não sei se ele chegou a ser conselheiro do Inter, acho que sim.
Foi, sim. E é um cara que milita na área do futebol, investe na área do futebol, um cara, uma mente muito brilhante, assim, do ponto de vista de construção, de idealização do futebol, um cara que tem boas ideias. E a época ele falou assim, eu quero pensar uma coisa diferente. E aí ele pensou assim, o que a gente pode fazer de que conteúdo legal a gente pode produzir para futebol? A época os podcasts ainda eram muito embrionários no Brasil. Não era a realidade que é hoje. Isso a gente está falando de 2016 ou 15. A gente está falando de um bom tempo atrás. Assim. Uhum. Sequer o Spotify era tão disseminado quanto é hoje, né? O Spotify é a principal plataforma o principal tocador de podcast, né? Sim. E aí a época ele me chamou e falou, no primeiro momento que a gente tem para fazer o site vai demorar um pouco para chegar, vamos tocar um podcast. E aí idealizado por ele, com a minha participação, junto com o Emílio Fialho, que era o cara do background, da parte técnica, e o Anderson Cruz, quem cuidava também das edições visuais, das capas do podcast, e também estava construindo o site. A gente tocou o Futre, que tinha, inicialmente, a ideia de Futre era o primeiro prefixo, né, Fut, que era do futebol, e ali o Culture, né, que era cultura futeboleira, né, então era uma junção de duas palavras. E a gente falava bastante dessa parte tática, de cultura de futebol também. Eu tentava abordar o futebol sobre os prismas que não eram abordados na grande mídia. E aquilo foi legal porque a gente se aproximou de um nicho muito consumidor e jovem de futebol. E aquilo me aproximou também de comunicadores do centro do país, que começaram a olhar com bons olhos e começaram a participar cada vez mais dos podcasts. Eu posso citar o Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi, Renato Rodrigues. E aí eu me aproximando dessa galera, mais ou menos, né, galera que sabe um pouquinho de futebol, calhou da minha necessidade de ir para São Paulo, porque a minha namorada a Paula passou numa seleção para trabalhar aqui em São Paulo. Eu falei, para ir com ela eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Claro. E aí eu comecei a procurar freela, e aí conhecia muita gente na SPN, esses caras que eu falei principalmente, o Bertozzi, o Calçado e o Renato. E aí fiz uma entrevista, um mês depois me chamaram, eu estava num dia em junho, assim, uma semana eu estava em Porto Alegre, na semana seguinte os caras me ligaram, tem que vir, é frila, né? Frila não é assim, tudo planejadinho, certinho, é pra tapar furo. Claro. Eu peguei minhas coisas, fui até antes da Paula, no fim das contas, aqui no Airbnb, e ali comecei a minha carreira aqui em São Paulo, primeiro como um frila na SPN, entrando no Sport Center, no jornal do Amigão do Antero, que é um clássico, né, da SPN como editor de texto. E aí fiquei, e aí depois entrei no Futebol no Mundo, que foi assim, uma grande escola para mim, trabalhar ali no Futebol no Mundo com o Marcos Almeida, que era o editor-chefe, com o Alex Ten, que é o apresentador. Isso foi muito legal, porque eu, como um freelancer, consegui trabalhar como editor-chefe do jornal, cobrir as férias dele. Até hoje meu chefe na SPN fala que ele acha que eu sou o único editor-chefe frila da história. Fui o único editor-chefe frila da história da SPN. É verdade. E aí o pessoal começou a olhar para mim assim com outros olhos. Acabou meu contrato de frila, eu fui para a CNN, tive uma experiência muito legal, fui levado pela minha chefe Marcela Gomes, tinha trabalhado comigo na SPN, fiquei 11 meses na CNN, e aí retornei como contratado e agora sou subeditor do ESPN-FC, cujo editor-chefe é o Fabrício Bose, e apresentado pelo brilhante João Guilherme, um amigo que eu estou fazendo em meu jornalismo. João Guilherme, é um cara simpaticíssimo, um talento, né? Sensacional, acho que é um dos caras com o maior carisma que eu já vi, e que realmente é muito verdadeiro, assim, aquilo que ele transparece na TV é o que ele é mesmo, é um cara muito inclusivo, participativo no processo, e que é um comunicador brilhante, né? Dá para ver pelos índices de audiência da SPNFC que estão cada vez melhores. O Vini, no fim, o pensar o jogo de uma forma mais consistente, mais aprofundada, de uma maneira, eu diria, até um pouco mais responsável do que a gente encontra normalmente na imprensa, foi o que te, digamos assim, foi o gancho, foi o que alavancou a tua ida para Sampa e que provavelmente vai estar aí pavimentando sempre o teu caminho. É interessante isso, né? Porque eu me lembro quando a gente falava lá atrás, que tu, assim, estava naquela dúvida, né, nessa carreira de jornalismo, vai, não vai, Rio Grande do Sul não tem, onde é que eu vou trabalhar, o nível.
E aí, de repente, surgiu essa alternativa e houve, ao mesmo tempo, eu acho que no país, também um movimento de uma qualificação do debate, né? E tu tiveste a felicidade de ser um jovem expoente, digamos assim, dessa linha, um cara que tem um conhecimento bastante aprofundado e que eu acho que tem uma outra qualidade, que talvez a gente possa falar até no próximo bloco, Vini, que é a de comunicar bem, porque a questão das ideias, ela não se sustenta nas próprias ideias. Nós sabemos disso. Tu é um cara de comunicação, o Soruco é um cara do ramo da advocacia, mas que trabalhou sempre muito perto do marketing e que tem ideias. O Soruco também sabe que se a gente não comunica bem aquilo que a gente pensa, é porque talvez não esteja pensando bem ou talvez não esteja realmente comunicando bem, né? Sim, eu acho que eu, de fato, nunca me vi assim. Depois de um tempo trabalhando na Zero Hora, trabalhando no Mestre, na Rádio Bandeirantes, e trabalhando muito pouco com esporte em si, eu nunca me vi assim, muito feliz trabalhando com esporte no Rio Grande do Sul, sendo bem sincero. Assim. Às vezes que eu tive experiência, eu nunca me senti muito bem inserido. E eu nunca me senti tão à vontade para fazer jornalismo esportivo quanto na ESPN. E é incrível isso, né? Eu fui precisar receber uma oportunidade num veículo de comunicação fora do meu estado, e num veículo até muito maior do que eu trabalhei no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei na Zero Hora, por exemplo, e não recebi uma oportunidade para trabalhar no esporte. Isso que eu fui freelancer durante a Copa do Mundo, né? E no Jornal Mestre, enfim, eu cobri outras áreas. E eu acho que o que me levou para a ESPN, te respondendo mais diretamente, assim, não sei se tanto foi esse meu olhar, talvez não tenha sido exatamente isso, mas esse meu olhar foi que me aproximou de comunicadores que facilitaram a minha ida, entendeu? Foi que me aproximou de caras que começaram a ver em mim uma possibilidade de contribuir para a ESPN. E aí na ESPN eu comecei também a entender, trabalhando para um veículo de massa, embora seja um canal de TV fechada, ele não é um nicho diferente do que eu produzia no Futuri. No Futuri eu fazia um podcast de nicho, né? Eu conversava para poucas pessoas, mas pessoas que entendiam aquela minha linguagem. Eu comecei a aprender a fazer jornalismo não para mim, mas para os outros, né? E comecei a entender cada vez mais que o jornalismo esportivo, não sendo desonesto intelectualmente, não propagando mentira, em verdade, eu acho que tem espaço para tudo. Tem espaço para o cara que quer ver entretenimento, tem espaço para o cara que quer uma análise tática mais sofisticada, e não porque é uma linguagem popular e porque é uma análise mais popular, polêmica, que é ruim. É que não é para mim, entendeu? E é um pouco aquilo, até a primeira vez que eu me dei por conta disso, até foi antes da ESPN, quando eu conversava com o professor Fábio Chelkanov, que foi meu professor na FAMEX, um cara brilhante, assim, e trabalhou muito tempo no Diário Gaúcho. Ele dizia, não, o Diário Gaúcho não é ruim, o Diário Gaúcho não é pra ti. Porque eu cresci muito com aquela cultura, o Diário Gaúcho é o jornal que ela torce e sai sangue. Mas eu comecei a perceber que existia um elitismo muito forte nesse comentário, né? Porque ele não fala sobre a minha realidade, sobre as minhas coisas, os problemas da minha rua, né? E eu aprendi, assim, na ESPN, a fazer programa para outras pessoas, a entender que tem gente, no futuro programa, a gente diz, não, aqui a gente foge de polêmica de arbitragem, a gente não gosta. Mas talvez tenha gente que queira debater polêmica de arbitragem, que seja importante entender se foi gol ou não foi, se o VAR errou ou não, no jogo do Flamengo. E eu acho que aprender a fazer jornalismo para públicos diferentes é o que a ESPN está me ensinando, é a grande escola, assim, porque a ESPN tem programas diferentes com públicos diferentes em horários diferentes, e eu, nessa minha vida de subeditor, acaba que quando um editor-chefe está de férias, está de folga, está doente, eu fico como editor-chefe nos programas. Eu sou um editor-chefe meio coringa. Então eu faço tanto o programa de futebol internacional com uma linguagem que se assemelha mais à do Futuri, como faço também o F90, que é um programa que começa a 1h, que tem um pouco da linguagem do Fox Sports Rádio, com pessoas mais polêmicas, com o Fábio Sormani, com o Facincani, com José Elias, por exemplo,
que tem um caráter mais popular. E não quer dizer que ele seja ruim. E o fato dele não ser para mim não quer dizer que seja ruim. Isso é muito que eu aprendi. Então tá vindo, o papo tá ótimo aqui, mas temos que fazer o nosso pit stop número 2 aqui. E já voltamos pro terceiro bloco, o último do Coletiva. E depois vamos ainda fazer aquele conteúdo extra do Spotify. Já voltamos. Agora é hora da dica pro seu assado no Clube FTA. Pois, meus amigos e amigas do Clube FTA, estamos chegando com aquela nossa dica sempre especial sobre o mundo dos assados. E por que estou dizendo o mundo dos assados? Porque este universo vai muito além da carne e da brasa. Já falamos aqui sobre verduras, frutas diferentes, já falamos sobre carne de frango, de ovino, de suíno. Então esse universo é grande. E a gente tem que falar também dos acompanhamentos, né? Então o meu papo com vocês hoje aqui é sobre um elemento muito importante dos acompanhamentos, que é o azeite de oliva. O Rio Grande do Sul vem já de algum tempo trilhando um caminho muito bonito nessa área dos azeites extra virgem, que são os melhores, com menor acidez e com mais qualidade, e vem destacando em relação ao Brasil e mesmo ao cenário internacional como um estado com uma característica, um terroir bastante particular. O número de produtores vem aumentando, as safras crescem ano a ano e a qualidade dos nossos azeites também. Pois eu queria falar de um produtor ou de uma marca que vem surpreendendo no universo dos azeites de oliva extra virgem, que é a Estância das Oliveiras, que está dentro do complexo da Quinta da Estância, aqui pertinho de Porto Alegre, em Viamão, a 18 quilômetros da capital gaúcha. Pois a Estância das Oliveiras é um projeto que resulta da visão que o seu Lucídio, que é um dos criadores da Quinta da Estância, junto com a sua esposa, há 30 anos atrás, né, o seu Lucídio teve agora, com as oliveiras, a questão de 15, menos de 20 anos, também uma visão de que era possível plantar oliveiras ali na região de Viamão, que não está definitivamente na metade sul, que é considerado o espaço ou território ideal para cultivar oliveiras, né? Que é onde tem a maior concentração de produtores do Rio Grande do Sul. E aí o seu Lucídio acreditou nisso e foi em frente, e de maneira que os azeites Estância das Oliveiras vêm sendo reconhecidos não só nacional como internacionalmente. Agora mesmo, no mês de maio, os azeites, 5 azeites diferentes da Estância das Oliveiras receberam prêmios numa competição nos Estados Unidos, que é considerada uma das mais importantes do mundo, e também na Itália, né? Nos Estados Unidos é um concurso realizado em Nova York, que premiou um blend exclusivo e o blend signature da Estância das Oliveiras. Ambos receberam medalhas nesse concurso. E na Itália, que tem o EVO, que é um dos mais famosos do mundo, realmente um dos mais relevantes nesse segmento, o Arbequina, o Blend Signature, o Blend Los Dos, o Blend Exclusivo e o Coroneike, que são todas diferentes, como que eu vou dizer para vocês, são diferentes tipos de azeite que são produzidos de acordo com a azeitona, né? Com a sua, eu não sei se o termo certo seria espécie, ou está me faltando o termo aqui, certo? Mas enfim, o azeite Coroneike é feito com esse tipo de azeitona, o azeite Arbequina, e cada uma delas tem uma característica diferente.
Então, a Estância das Oliveiras está fazendo aí uma festa em cima dessa conquista, que é realmente muito importante, muito significativa, e como eu disse, ela está dentro de um universo, de um empreendimento que lá em 1992 foi visionário também, surgiu na época da Rio 92, com toda uma proposta de valorização e de educação ambiental, que é a Quinta da Estância, também um dos que se destacou em várias iniciativas pioneiras no Brasil, no turismo didático, pedagógico, enfim, né? E agora o seu Lucídio e os seus filhos estão à frente dessa iniciativa do cultivo de oliveiras, inclusive há algum tempo já, com um lagar próprio. O lagar é digamos assim, a estrutura industrial para processamento das azeitonas, das olivas, né? Antes eles faziam essa parte da industrialização e envasamento com uma outra empresa terceirizada, e já faz algum tempo eles estão com um lagar próprio, que pode inclusive ser visitado ali na Quinta da Estância. Então eu sugiro para vocês que procurem a Estância das Oliveiras aí nas redes sociais, né? Estância das Oliveiras sem o acento circunflexo no Instagram, e no Facebook Estância das Oliveiras Oficial. E parabéns ao seu Lucídio e à sua patota lá da Quinta e da Estância das Oliveiras por essa brilhante conquista. É um azeite maravilhoso para temperar aquela cebolinha, aquela salada de tomate que você for fazer, ou a salada de batata, ou para colocar por cima do queijo coalho e botar um pouquinho de orégano, enfim, azeite de oliva, meus amigos. Importante para botar em cima daquele lombinho um pouquinho antes de servir, e mais o queijo ralado, é uma harmonização maravilhosa. Falou, meus amigos? Então retornamos para o nosso querido CEO e âncora do programa, Jorge Soruco. Vai lá, Soruco! Siga no Twitter, @Clube FTA. Você está ouvindo Clube FTA. Futebol, trago e assados. Estamos de volta para o terceiro e último bloco aqui do Coletiva, né? E vamos saber um pouquinho do Vini, falar um pouco dessa vivência em São Paulo, desse mundo diferente que é aí na capitania, vamos dizer assim. Ô Vini, deixa eu colocar uma coisa, na época em que eu estava, digamos, um momento parecido com o que tu estás hoje, era bem complicado, assim, a questão da adaptação, né? A gente falou um pouco com o Serginho sobre isso, tinha um reduto, uma galera gaúcha que ficava sempre muito perto uns dos outros, sabe? Tinha o Vavá, o Álvaro Magalhães, eu acho que é o sobrenome do Álvaro, do Vavá, não me lembro mais, a Ângela Sander, o Serginho, quem mais estava por aí? Agora não vou me lembrar, tem mais uns 3 caras aí, talvez o Gabriel Grossi, que eu acho que foi quem levou o Serginho para lá, e tinha uma coisa assim meio de gueto, sabe? Os caras alugavam uma casa enorme lá nos jardins, com mesa de sinuca, piscina, e saía no final de semana atrás de cerveja. Tem uma cerveja diferente, nem era artesanal que se falava na época, isso eu tô falando de... Eles achavam que tinha Serra Malte para vender, eles exatamente, tinha umas coisas parecidas com a Serra Malte de Sampa, né? Sim. Que a gente ia buscar lá no bar do fulaninho lá, isso é 1990, o fenômeno das cervejas artesanais começa um pouco depois, né? O próprio Dado Beer é de 95 aqui no Rio Grande do Sul. Então tinha isso, Vini, de a gente ir procurando, e tinha o restaurante. Quer dizer, o cara ganhava muito bem, a maioria ganhava muito bem, mas se sentia, assim, meio solitário, meio desgarrado, sabe? Meio naquela melancolia da distância do Pampa, e acabava compensando com um nível de vida que, apesar de ganhar bem na comparação com o Rio Grande do Sul, na verdade não era tanto assim, mas tinha um pouco essa coisa de como se fosse fugir da realidade, né? Se inebriar um pouco, não se inebriar no sentido
negativo. Como é que tu tá te sentindo aí? Tu foi com a tua namorada, é um pouquinho diferente, né? Ou, na verdade, tu acabou de dizer que foi um pouquinho antes. A Júlia, minha filha, que tá aí também no jornalismo e nas agências de comunicação, tá com a mãe dela junto. Como é que tá sendo aí se adaptar a essa pauliceia maluca? Então, a parte do ganhando bem, eu não sei se concordo, mas não, brincadeira da parte, assim, eu não tive, assim, o problema de adaptação. O fato de ter, como tu frisou, chegado com a minha namorada, fez uma diferença grande, eu acho, porque é uma cidade muito mais gente, num ritmo muito, muito diferente de Porto Alegre, mas eu não tive problema de adaptação. Eu vivi uma realidade parecida em Londres, eu sei que é diferente, que era intercâmbio, era menos tempo, mas eu acho que isso me deu uma vacinada nesse negócio de muita gente, de metrô, de gente falando vários idiomas, que tem em São Paulo direto isso. E eu sou um cara que eu gosto muito de São Paulo, eu adoro São Paulo, eu gosto muito do ritmo de São Paulo, eu gosto muito das possibilidades culturais, gastronômicas da cidade, e eu não tive problema pra me adaptar, cara. É incrível, assim, o pessoal fala assim, como é que foi difícil, não foi? Assim, parece que eu moro aqui há muito tempo, assim, eu tenho zero problema de adaptação. Coisa e a boa. saudade que eu tenho de Porto Alegre é da família e dos amigos. Claro. Porque eu me sinto muito, muito em casa, eu me sinto muito acolhido no meu bairro. São Paulo tem muita cultura de bairros, né, assim, das pessoas viverem nos seus bairros. Então é louco, assim, você vê as mesmas pessoas na rua, parece um clima de cidade do interior. Aqui não, aqui as pessoas vivem muito nos bairros. E eu sou de Santa Cecília aqui, quase desde o começo que eu vim pra cá. Sempre eu morei na região central, primeiro no Bela Vista, e agora em Santa Cecília, e eu gosto muito dessa região, faço tudo por aqui. Agora estou de carro em São Paulo também, isso é um facilitador, e acho algumas coisas meio superestimadas assim, em São Paulo, dentre elas o trânsito. E superestimadas, no caso de dizer que é caótico, é insuportável isso? Olha, eu durante muito tempo da minha vida, eu fazia o caminho entre Anitta, Garibaldi e Duque de Caxias às 6 da tarde. Era muito pior do que eu faço no Sumaré. Tu tá falando lá no Sevinhé? Não, que, além do Sevinhé... não, depois tu morou ali, né? Tu morou ali, né? Exatamente. eu morei um ano do lado do Sevinhé, inclusive. Eu sou um cara da Zona Sul / centro, né? Porque eu morei a vida inteira na Zona Sul com os meus pais, mas eu estudei a vida inteira no centro. Então eu tenho meus amigos todos moram no centro de Porto Alegre, na Cidade Baixa, e eu me sinto talvez até mais à vontade circulando pelas ruas do centro da Cidade Baixa do que da Zona Sul de Porto Alegre. E aqui em São Paulo eu faço o trajeto diário também, o horário que eu faço também lá na SPN é um contrafluxo também, não pego um grande trânsito, mas eu não acho tão caótico assim. Eu vivo uma vida bem confortável aqui, nos finais de semana eu tento experimentar alguma coisa diferente, uma comida diferente, e isso é muito legal aqui, as culturas de feira. Então, assim, eu não posso reclamar da vida aqui, eu não tive nenhum problema de adaptação, e eu gosto muito, cara. Gosto muito, parece que eu tô aqui há muitos anos já. Que beleza. E tua visão de Inter-Grêmio daí pra cá, ela mudou? Então, nesse contato, talvez, com o pessoal, ouvindo, estando mais perto, digamos, do que os teus colegas, ou que a mídia, de maneira geral, fala, a gente relativiza ou não? Então, sobre a minha relação, eu me tornei mais colorado do que estava aí, né? Porque eu acho que eu me permiti esse coloradismo não trabalhando no Rio Grande do Sul, e também eu acho que é uma maneira de me conectar à minha terra. Então, tem até um grupo de amigos do Paredão Colorado, que é um grupo de gaúchos que é o dia da semana, às vezes do mês, que eu tenho para comer uma carne, trocar uma ideia com a galera que vem do mesmo lugar que eu. Então, acaba que eu me tornei um pouco mais colorado. Sobre a visão daqui, cara, o futebol gaúcho vive um momento, assim, que eu tenho dito para os caras, até participei no programa na Guaíba na última semana agora, vive um momento meio melancólico, assim. E não é nem só da fase dos dois clubes, um está na segunda divisão, outro está num momento meio claudicante, querendo se achar ainda, mas de mobilização das torcidas, cara. Eu vejo um momento meio... apático, assim, amorfo. Mórbido, eu acho. Eu não gosto de negligenciar a palavra depressão, né? Ele é meio depressivo, mas eu não gosto muito dessa palavra tem o fim patológico. Então, assim, é um momento meio mórbido, meio cabisbaixo do futebol gaúcho, que nem as torcidas estão comprando, cara. O Inter recentemente fez uma promoção de ingressos, jogo contra o Avaí, vinha de 3 vitórias, não conseguiu botar 30 mil pessoas no estádio. E aí eu comentei esses dias aí, eu falei, putz, eu vi Inter e Corinthians Brasil, parece um freezer.
torcida do Inter caiu de pau em cima de mim no Twitter. Mas, assim, eu vejo isso na torcida do Inter e do Grêmio também. O Grêmio lutando contra o rebaixamento no ano passado, depois de ser punido, teve a volta da Arena. O Grêmio ainda podia reverter a situação dele, era difícil, mas podia reverter a situação. Jogo contra o São Paulo, no meio de semana, não estava frio nem nada. O Grêmio não conseguiu botar mais de 30 mil pessoas na Arena, cara. Isso é inadmissível. O Grêmio lutando contra o rebaixamento. Quem viu a mobilização na torcida do Grêmio em 2005 é surreal, velho. Ô Vini, deixa eu te interromper um pouquinho. Nós temos que ir para o nosso quarto bloco, que aí a gente vai ficar mais tranquilo. Mas só uma perguntinha. Tu viste uma postagem do Rodrigo Adams no Twitter sobre a Arena? Não vi. Meu amigo, mas não vi. Pois então, eu sei que o Rodrigo é teu contemporâneo, digamos assim, teu parça. O Rodrigo botou lá, me surpreendiu, o Toruco até viu, né? Eu vi. Não, ele tá propondo, assim, pensar na possibilidade de jogar num outro lugar em que a torcida possa ter uma presença mais efetiva, sair da Arena. Tu vê que coisa mais maluca isso? Quer dizer, ele está detectando esse fenômeno que tu estás detectando, né? E propondo, quem sabe, que o Grêmio jogue em outro lugar. Bah, que coisa mais doida isso, né? Ou seja, a mim passa uma mensagem meio de desespero, entende? Quando um cara como o Rodrigo chega para dizer isso, é porque ele não sabe mais o que vai se fazer para chamar a torcida para apoiar o tricolor, né? Tá certo. É uma situação que parece meio desesperadora mesmo. Do clube mal, precisando da torcida, e a torcida não compra. Eu sei que tá fazendo frio no Rio Grande do Sul, mas é que a gente olha outras torcidas no Brasil, e assim, tem exemplos do Sudeste a Nordeste, das torcidas comprando a briga dos clubes, indo aos estádios, fazendo festas lindas. A gente olha no Rio Grande do Sul uma frieza. Então, assim, como gaúcho mesmo aqui em São Paulo, isso me entristece bastante. Vini, vamos falar mais sobre isso no nosso quarto bloco do Spotify. Vamos. Vou te agradecer primeiramente aqui neste bloco, que é o último do Coletiva Rádio. Agradecer a tua presença aqui conosco, a tua disponibilidade de estar aqui conosco via telefone com os estúdios Gaia aqui em Porto Alegre, né? E já veio convite para uma próxima oportunidade de a gente conversar, de repente, falar mais sobre o Future, o projeto, como foi, essa questão de dados. Eu acho que a gente podia combinar com o Vini, Soruco, sabe o que me ocorre? Um papo no início do segundo semestre, ali por setembro, sobre Copa do Mundo. Também. Papos mil. Tá certo, Vini? Muito obrigado, agradecemos a tua presença aqui conosco no Clube FTA e voltamos no Spotify daqui um pouquinho, tá bom? E no Coletivo a semana que vem com o nosso programa 18. E a maioridade é semana que vem, tá bom? Valeu, Vini. Abraço. Valeu, obrigado, abraço. Abraço. Estar participando do convite, você é sempre uma ordem, eu vou sempre aceitar. Tá certo. Siga no Twitter, @Clube FTA. Futebol, trago e assados. Bem, meu caro Bueno, estamos de volta no bloco extra, aquele bloco... A gente tem que criar um nome para esse bloco do Spotify. Vamos ter que pensar aí. Foi lá com a Thalita, vamos criar um Quem nome. sabe o próprio Vini não tem uma ideia, que depois ele nos manda por WhatsApp, né? Bloco bomba, bloco explosivo, sei lá. A gente tem que criar um nome aí para... Eu tô chamando de recreio, de jardim da infância, porque a gente fica mais solto, mais à vontade, mas não dá a dimensão dos papos interessantes que tem saído nesse quarto bloco, como um complemento da coletiva, né? Exatamente. Tu disse que tinha umas perguntinhas... Tem várias coisinhas para falar com o Vini. Eu queria falar sobre duas especificamente, que elas estão meio ligadas, tá? Não são a mesma coisa, mas elas têm uma proximidade. A primeira, Vini, eu tô para fazer um programa que eu sugeri para os rapazes, lá no início dos nossos planejamentos, tinha uma pauta aqui de fazer um debate comentarista raiz versus neotáticos, tá? Foi o apelido que eu dei pro programa, querendo juntar aqueles caras que usam uma linguagem, digamos, mais tradicional e cheiro aqueles de grama, aquelas coisas assim. Mas que falam mesmo entendeu? Usam lateral, o centroavante, o Inter tá atacando pouco, ou tá só se defendendo, e aquele pessoal que usa uma linguagem, olha, as transições estão meio lentas, os alas, né, não estão subindo, a marcação tá alta, a marcação tá baixa, o primeiro terço. Vini, houve em determinado momento, eu acompanhei de lado, meio de ladinho, no Twitter,
um debate aí sobre isso, né? Em que vocês do Future, eu acho, acabaram ficando um pouco estigmatizados com essa questão da linguagem. Teve depois no Future o Myron passou a estar com vocês, agora o Gabriel está lá com o Eduardo Dias, né? Mas tem alguns outros expoentes, eu até te incluiria num cara que sempre usou uma linguagem não rasteira para falar do jogo, da leitura do jogo. E aí eu te pergunto o seguinte, meu querido. Usar uma linguagem diferente é também pensar e interpretar o jogo de uma maneira diferente? E aí talvez tenha criado uma certa, digamos assim, antipatia com relação a vocês, por de alguma maneira ameaçarem os nichos da velha guarda? Deu para entender ou fui muito enrolado? Pode falar. Oi? Deu para entender ou fui muito enrolado na colocação? Não. Deu para entender. Então, eu acho que tem gente que se incomoda com a presença do novo, na verdade. E aí, não sei nem se o problema é a linguagem em si. Tem gente que se incomoda com a linguagem e eu acho que essa é uma incomodação extremamente pertinente. É algo que eu sempre militei enquanto estava no Future, não estou mais lá, né? Enquanto eu era funcionário do Future mesmo, eu sempre militei muito pela acessibilidade da linguagem, inclusive editava textos, guias de Copa do Mundo, alguns textos para o site, em que eu recebia os textos de uma galera mais jovem, que usava uma linguagem mais rebuscada, e eu, inclusive, tinha o papel de desatar esses nós. Mas entendendo que nós estávamos falando para um nicho. Certo. O Future estava falando para um nicho. E eu nunca... Eu sempre achei um pouco pretensioso o negócio de assim... eu vou te ensinar como ver futebol. Eu nunca tive essa pretensão. Eu sempre achei isso extremamente pretensioso, acho prepotente, acho um troço arrogante. Eu nunca pensei em ensinar ninguém a ver nada. Eu, quando faço as análises, seja em podcasts, aqui, nas participações que eu tenho na rádio ou no Twitter, eu tento implementar a minha visão para o público que já me escuta também. E às vezes, quanto mais a gente acessibiliza a linguagem, mais a gente amplifica esse público. Né? Então eu sempre acreditei nisso. E tudo depende para quem está falando. É o que eu falei acho que no nosso segundo bloco. Quando eu estou assistindo o F90, que é o programa da 1h na ESPN, eu sei que os caras não vão falar em terço final nem em compactação. Certo. Agora, se eu assistir o Linha de Passe, que cola com os jogos, e que tem os comentaristas mais experientes da casa, eu sei que ali vai estar uma análise mais rebuscada, que eles vão falar de compactação, de terço final, de amplitude, e parece que são programas diferentes em canais diferentes. Parece que são canais diferentes, mas não são só programas diferentes. Sim. Inclusive, eu comentei isso esses dias com um comentarista da casa, que é da Linha de Passe, meu vizinho aqui, o Vitor Birner, um amigo. E eu falei, cara, eu tava escutando a Linha de Passe num dia que eu fiz o F90, parecia que eu tava em 2 programas diferentes. Não quer dizer que um seja melhor que o outro. Certo. São diferentes para públicos diferentes. Então, por isso que eu não consigo ver exatamente um antagonismo. Eles contra eu, duas escolas diferentes, como se elas não pudessem conviver juntas. Tem gente que vai ouvir o Sala de Redação para trazer pro jornalismo esportivo, e tem gente que vai ouvir o The Pitch Invaders com o Guto Ferreira, vai ouvir o The Pitch Invaders com o Leandro Zago, que é um cara mais da academia, e vai gostar, vai se sentir contemplado. Acho que, inclusive, o legal da popularização da internet é a disseminação da informação, diferentes maneiras de se comunicar, diferentes linguagens e possibilidades de abordagem, né? Que isso até 15, 20 anos atrás não existia, né? Tinha só um jeito de se comunicar. E eu acho que isso também que pega nesses caras mais antigos, às vezes, não é nem toda a questão da linguagem, mas o fato de que eles navegavam sozinhos e hoje eles têm companhia.
Mas, Vini, tu não acha também... claro, tu já está aí há um tempo, mas tu sabe o que está rolando aqui na aldeia. Tu não acha que ainda assim a gente está carente de espaços que tenham um debate um pouco mais elevado no rádio? Porque o rádio ainda é uma presença muito forte, né? E se a gente for olhar, se tu tirar 1 ou 2 programas da Guaíba, não sobra mais nada, cara, em que tu tenha um papo um pouco mais sério, responsável, menos galhofeiro, menos corneteiro. Cara, não tem nada. E a gente procura aqui não ser também arrogante, metido, né? É muito fácil tu jogar pedra no telhado do vizinho. Agora nós estamos aqui chegando no nosso programa 18, né? Não sei se em algum momento não vamos virar vidraça. Tomara que a gente vire vidraça, porque daí é porque o pessoal está nos dando audiência. Mas assim, não te parece que a gente ainda está 2 ou 3 degraus abaixo, no sentido de ter na mídia mais convencional, né? Eu diria rádio, TV, programas um pouquinho mais... de um pouquinho mais elaborados. De seriedade, um pouco mais eu diria mesmo seriedade, né, Soruco? Porque me parece que a questão é essa, não tem muita responsabilidade. Nós aqui, a FTA surgiu muito em função disso. Exatamente, Como é que tu vê isso, meu querido? Então, eu não sei se o público consumidor massivo de rádio está insatisfeito com o debate. Será que esse público está insatisfeito com o debate? Uhum. Isso é uma questão que eu não sei exatamente, porque assim, esse aumento da figura dos identificados nos debates, Sim. essa granalização maior que inclusive a Rádio Gaúcha, por exemplo, está buscando, a Rádio Gaúcha foi buscar cada vez mais pessoas identificadas para os debates. Programas como Bola nas Costas, por exemplo, da Rádio Atlântica, né, do Grupo RBS, ganhando um espaço muito grande também, com um perfil mais de corneta. A Rádio Grenal investindo não só em comentaristas, mas em repórteres identificados. Uhum. Isso é uma novidade. Canais de comunicação cada vez mais identificados. É o Voz do Gigante, é a Rádio Pachola no Grêmio, é a Rádio Inferno, é a Rádio do Grêmio lá. Tem o novo, como é? Então, o que a gente já conheceu outro dia, agora recentemente, como é que é lá do Grêmio também identificado, que o Fernando Puma é consultor. Me deu branco com essa aí. Pô, me deu branco aqui também o nome do... É um projeto bacana, eles têm um canal no YouTube bem interessante, assim, bem crítico. Apesar de identificado, estão sendo bem críticos em relação ao tricolor, né? Eu fiz todo esse preâmbulo para dizer que eu acho que as pessoas, eu acho que o ouvinte médio, ele talvez esteja mais interessado hoje, talvez menos num debate naquele formato antigo, e mais um debate entre a sua comunidade, entendeu? Uhum. Eu acho que essa lógica de bolhas da internet está indo para o consumo de jornalismo esportivo muito forte, e no Rio Grande do Sul mais forte que em outros estados. Eu tenho percebido isso trabalhando aqui em São Paulo. Como a torcida do Inter cada vez mais consome canais colorados do Grêmio, canais do Grêmio, e gosta de ouvir um pouco dessa flauta, um pouco dessa corneta, e talvez essa ânsia, esse desejo por um debate mais qualificado, com análises mais isentas, talvez, ou mais aprofundadas, mas, talvez não seja uma demanda coletiva. Sim, é que na verdade eu tenho a impressão que a interatividade, que foi um primeiro momento, né, uma loucura, né, tudo era interatividade, se bem que ainda vários veículos de comunicação hoje estão cada vez investindo menos em reportagem, mais na interatividade para dar conta de passar a informação, mas me parece que no caso do futebol, a interatividade não foi suficiente, né, quer dizer, os caras querem ouvir as suas vozes, alguém, né, que fale como torcedor mesmo, né, e coloque, digamos, paixão no microfone, né, e não apenas uma análise mais racional, digamos, ou realista, né. Sim, eu percebo bem isso, sim, que as pessoas querem ouvir pessoas da própria bolha, né, e dessa comunidade colorada, por exemplo. Eu, por muito tempo, consumi muito esses canais de Inter,
Depois de um tempo eu comecei a notar muita identificação política, às vezes, e isso começou a contaminar um pouco a análise deles, para mim, na minha opinião. Política clubística, no caso, né? Dos movimentos. Isso, política clubística. Então eu comecei a me afastar cada vez mais. E o meu consumo é um consumo mais seletivo. Eu escuto muito rádio no Rio Grande do Sul, mesmo morando aqui. Escuto quase que diariamente. Justamente porque eu tento levar para os nossos programas, justamente para a SPNFC, que é o que eu faço, mais a pauta gaúcha. O João Guilherme gosta muito de falar de outros estados. Ele é acho que é um dos caras lá na SPN que mais briga por espaço para outros clubes. Então eu sempre tento levar, escuto também um pouco da Itatiaia para ver um pouco da situação dos clubes mineiros, que eu sempre passo do princípio de que os clubes de Rio São Paulo já tem torcedor suficiente lá na redação, já tem pauta suficiente, a gente sabe que rola, porque a gente fala muito de Flamengo, né? A gente fala muito de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que efetivamente é o que dá mais audiência mesmo, de fato. E isso até é uma percepção que eu mudei aqui em São Paulo, né? Aquela diferença de clubes nacionais para clubes regionais. O Inter não é menor do que o Inter e o Grêmio não são menores do que os clubes aqui de São Paulo, mas eles são clubes regionais. Enquanto o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians são clubes nacionais, né? Eu cheguei a assistir um jogo do Flamengo no Pacaembu em 2016, eu nem morava aqui ainda, porque o torcedor do Flamengo lotou o Pacaembu, né? Qual torcida lotaria um estádio num estado que não é o seu, botando 40 mil pessoas? Então é um outro conceito de time, assim, é como se fosse, sei lá, comparando na Europa, eu não estou comparando grandezas, mas abrangências. Como comparar, por exemplo, o Liverpool com Aston Villa. O Aston Villa é um time muito forte em Birmingham, mas o Liverpool é um time nacional, que se fizer um jogo na Irlanda, ele vai lotar o estádio. Perfeito. Vini, uma outra questão que eu queria te colocar, e depois, para fechar, eu acho que a gente podia pedir para o Vini dar uma palavrinha sobre Grêmio e Inter nas 4 linhas, né, Soroco? Acho que seria legal ouvir como é que o Vini está enxergando. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que tu tens vários amigos que estão trabalhando dentro de clubes ou ligados a áreas de dados, né? Estão ligados a capas ou a centros de análise de atleta, prospecção, papapá. São áreas estratégicas, é difícil a gente conseguir falar com o pessoal, a gente, eventualmente, tu ouve alguma, digamos assim, alguma fala mais institucional do clube, né? Nós agora, semana que vem, estamos tentando trazer aqui uma pessoa que vai nos falar de uma das ferramentas de gestão de jogadores e tudo mais, né? Mas o que os teus amigos, as pessoas com quem tu tem um relacionamento, te falam sobre este aspecto da prospecção e análise dos jogadores a partir de números, mapa de calor, perfil do cara, enfim, todo o mapeamento das características do atleta, as estatísticas, enfim. Esse departamento, digamos assim, veio para ficar e não tem volta, né? Pode ser que eventualmente aconteçam tropeços ou se tenha eventualmente alguma dúvida aqui e ali de quem funciona, quem trabalha melhor, mas esse segmento, digamos assim, do esporte profissional não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás, mas uma coisa que me impressionou também com o ingresso dos meus amigos no mercado do futebol. Eu tenho amigos que trabalham no Inter, tenho um amigo grande que trabalha no Ceará também, no Botafogo, tem amigo no Grêmio, fora do Brasil, tem amigo que trabalha no Liverpool também. E esse é um mercado muito menos frio e estatístico do que ele parece. Ele parece que é muito frio, muito estatístico, muito numérico, e não é tão numérico assim, não. Ele é muito mais qualitativo do que quantitativo. Olha que interessante isso. Muito mais qualitativo do que quantitativo. O jogador pode ser percebido pelo número, mas vai se olhar muito o jogo dele, vai se procurar saber, vão ouvir pessoas que trabalharam com ele para saber como é a relação dele com a família, como é como ele é como um ser coletivo, né? Como ele é no vestiário. Como cidadão também, como ele é, né? Como cidadão, como ele se relaciona, isso eu falo dos melhores departamentos, né? Dos principais departamentos do país.
E assim, é muito menos numérico e frio do que parece. Porque números sem contexto é nada. Números sem contexto pode rasgar. Não adianta, o fulano foi o lateral esquerdo que mais cruzou bolas, que mais participou em situações de gol no Brasil. Ele vai olhar o fulano, ele é um cara que ele joga, que é um lateral hiperofensivo, joga no Cuiabá. E aí ele vai lá jogar no Inter com o Mano Menezes, em que ele tem que jogar fechadinho na linha de 4. E ficar o jogo todo defendendo, mas ele tem 1,75m. O que ele vai fazer no Inter? Então, assim, números sem contexto não adianta, não resolve. E isso torna também essa ciência muito complicada também, ela é muito complexa. É um trabalho de inteligência mesmo, um trabalho de, na acepção da palavra, é um trabalho de inteligência, de muito sigilo, em que os clubes constantemente fazem relatórios, os departamentos fazem relatórios e eles circulam sigilosamente, em que existe também muito lobby de empresário. Pessoas que trabalham nesse meio recebem ligações e sugestões de empresário constantemente. Continua, Pô, eu tinha uma vaga esperança que a gente fosse, nesse aspecto, claro que eu acho os empresários muito importantes, nós estamos até tentando trazer um empresário para falar sobre a sua jornada aqui, mas nesse aspecto do lobby, da pressão, da negociata ou dos interesses, como diria Leonel de Moura, Brizola, é complicado. Então continua havendo esse, digamos assim, assédio, Vini, pelo que tu sabe? Acontece muito, por exemplo, se o fulano é gerente de mercado do Juventude, o contato dele circulando no Brasil, e tem a gente que quer fazer o quê? Quer botar os jogadores naquele time. Então o que acontece? O cara sabe que o Juventude precisa de um primeiro volante de estatura, o cara vai lá e tem a lista de jogadores dele que ele quer empregar também, né? Ele quer ganhar a comissão com o negócio. Então ele vai lá e fala: oi, fulano, tudo bom? Eu tenho o ciclano e tal, que são muito bons. E o cara faz a propaganda dos jogadores dele, que podem ser bons ou não ser. Inclusive, existem hoje agentes que têm os seus departamentos de análise de desempenho, porque que o agente tem analistas a serviço dele para identificar carências nos times. Isso é muito comum. Por exemplo, o Ricardo, ele é um analista de desempenho freelancer. E aí o Soruco é agente. O Soruco vai lá e dá uma demanda pro Ricardo. Ricardo, é o seguinte, eu tô querendo colocar um jogador no Juventude. Olha lá, 20 jogos do Juventude, e diz o que eles mais precisam. Você vai lá, o Ricardo, faz um trabalho de freelancer, a gente, Juventude, pelo que eu vi, ele tá precisando de um zagueiro de mais de 1,80m, 10. E aí vai lá o Soruco e na lista de agenciados dele seleciona jogadores com esse perfil. Então ele é um mercado que tem muitos interesses, né, como diria, na verdade quem falava interesse era o Maluf, eu acho, né? Não, o Brizola, os interesses da Globo. Não, o Maluf também tinha talvez a minha entonação tenha ficado, mas quem usava o interesses com acento era o Brizola. Mas vamos ouvir agora, assim, finalizando, o Vini falando de Inter e Grêmio, como é que ele tá vendo isso. Só para... Vini, muito interessante essa tua colocação, olha, achei interessantíssimo e, na verdade, cada vez mais eu me convenço que essa expressão ciência de dados, ela talvez tenha que ser trocada para inteligência, né? Porque eu acho que fica mais amplo. Porque essa coisa de científico dá muito de número, de frio, e sem levar em conta, como tu disseste, o contexto. Sorucão, vamos pedir pro Vini fazer uma análise para nós aí, como é que rápida, ele tá vendo? De perspectivas de Inter e Grêmio, né? Então, o Grêmio com muita dificuldade na Série B, encontrando dificuldades que o Inter teve quando passou pela Série B, inclusive no mesmo momento do Inter, mais ou menos. Ele teve dificuldade nesse momento, que era, se vocês forem recordar, 2017 era o começo do Guto Ferreira. Ele estava patinando bastante. E o Grêmio encontrando dificuldades, eu acho que por ter um time muito frágil fisicamente para as necessidades da Série B, né? A Série B é uma competição de pouca bola rolando, muita bola no alto, muito choque, uma competição de resistência física que era muito igual. Uma característica da Série B é que, assim, o último e o primeiro colocado são muito parecidos. É uma competição com pouco gol, pouca goleada, pouco placar elástico. Inclusive os grandes times que jogaram na Série B, com exceção do Corinthians, quase nenhum subiu com o pé nas costas. E os que subiram com uma boa margem de diferença do segundo colocado não golearam nos seus jogos.
Sim. Vocês lembram de goleadas do Inter na Série B? Eu lembro de pouquíssimas, Verdade. talvez nenhuma. Acontece mais na Série A, incrível, né? Verdade, tem razão. Isso, porque na Série A a distância entre os clubes é maior. Você vê uma competição muito igual, muita coisa igual, né? Gramado, nível da arbitragem, as viagens que a gente está falando para vocês, tudo isso se potencializa. Então acho que o Grêmio precisa fortificar o time dele. Ele estava especulando aí quando a gente está gravando os retornos do Tassiano e do Guilherme, que é um atacante da base do Grêmio. Guilherme é artilheiro da Série B pelo Sport. Acho que são dois caras que poderiam dar uma boa resposta. O Grêmio precisa de um choque de realidade. Acho que ele precisa de um banho de Série B, sabe? Para jogar a Série B precisa de um banho de Série B. E aí não dá para um departamento de futebol contratar no começo do ano o Benítez, por exemplo. O cara que pensou em contratar o Benítez para jogar uma Série B está completamente maluco. E eu duvido que o capa do Grêmio, lá o CDD do Grêmio, tenha sido consultado para isso, que não deve ter sido. Foi goela abaixo o negócio, foi meio amiguelão, meio no carteiraço. Faz todo sentido. Um jogador que não tem nenhum porte físico para jogar uma segunda divisão, não tem mobilidade, o cara é um jogador mais parado, mais técnico, um cara zero perfil da competição. E em relação ao Inter, acho que o Inter está tentando se encontrar. Acho que o Mano Menezes foi a melhor escolha de treinador da gestão Barcelos. Talvez os melhores acertos da gestão Barcelos talvez tenham vindo nesses últimos 3 meses, que é a contratação do Paulo Tuori, do Mano Menezes e do William Thomas. O Inter, eu acho que hoje ele tem estofo no futebol. O futebol do Inter hoje tem estofo. E para o Inter fazer as mudanças necessárias que a gestão Barcelos queria implementar, em termos estruturais, que demanda mais tempo, que a gente vai ver os resultados a longo prazo, ele precisa ser respaldado por resultados a curto prazo no futebol. Então ele precisava ser mais pragmático. O grande erro da gestão Barcelos, para mim, foi um pouco pragmatismo ao pensar em futebol desde o seu início. Eu acho que agora ela está com mais pés no chão, uma perspectiva melhor. Acho que o Mano é um bom treinador, sempre defendi o Mano, sempre foi, inclusive, uma voz quase solitária de defesa a ele. Acho ele um bom técnico, a despeito das coisas que ele pensa da vida. Eu acho ele um bom treinador. E eu acho que, embora esteja empatando muito, acho que o Inter vem produzindo bem ofensivamente, até me surpreendendo, que os times do Mano normalmente têm mais dificuldade para produzir ofensivamente. Acho que o Inter vem produzindo e concretizando poucas situações de gol. E aí acho que tem a ver com o fato de que falta talvez um camisa 9 mais goleador mesmo, mais goleador, e também um zagueiro mais firme. Acho que depender do Rodrigo Moledo, de 34 anos e algumas cirurgias é meio temerário. Tá empatando com viés de vitória e não com viés de derrota, digamos assim, né? Total. O jogo contra o Cuiabá, que é o mais recente, a gente está gravando na terça-feira, antes do jogo do Inter com o 9 de outubro. O Inter fez um jogo com o Cuiabá em que ele ficou com a mais no final do jogo, e tem um lance que é um claro lance de afoito, né? De um time que está ansioso pela vitória, que, nos últimos minutos o Alemão e o Wesley Moraes, os dois centroavantes, vão juntos, querendo fazer gol na mesma bola, um prejudica o outro, e era um gol dado pro Inter. E assim como esse jogo teve Inter e Avaí, que o Inter teve muito perto de ganhar também, o próprio Inter e Guairenha no Paraguai, que ficou com a mais e poderia ter vencido. Inter e Juventude, que o Inter foi o pior jogo para mim do Mano Menezes, mas o Inter estava vencendo até o minuto final. Então o Inter esteve muito mais perto de seu empate, que a vitória esteve mais próxima do que o contrário. Vini, vamos encerrando então aqui. Muito obrigado. Posso fazer a ultiminha? Ultiminha. Não, mas é a ultiminha. Vini, qual é o teu sonho? Tu queres te tornar, como eu acho que vai acontecer, um dos maiores comentaristas de futebol do Brasil? Ou tu tá curtindo trabalhar na cozinha, nos bastidores, ser editor e tal, como eu, por exemplo, foi o caminho que eu escolhi. Qual é o teu projeto? Eu quero primeiro me consolidar no que eu estou fazendo hoje, como editor-chefe. Eu gosto de pensar o programa. Eu acho que eu estou mais perto de pensar o programa sendo editor-chefe do que sendo comentarista. Então eu gosto primeiro de pensar o programa. E aí, quem sabe, no futuro, mais consolidado nessa posição, poder comentar, que é uma coisa que sim, eu tenho vontade de fazer um dia na vida. Então, tá. Muito bom. Podemos encerrar agora, então. Parabéns, meu querido. Olha, no que depender da nossa torcida, do nosso apoio aqui, é só uma questão de tempo. Certo, Jorge Soruco? Certo. Vamos encerrando, então, agora de verdade, né? Não é o bloco extra. Muito obrigado, Vini, pela disponibilidade de falar conosco nesse dia.
E no sábado aqui estamos sempre aguardando os nossos ouvintes para poder apreciar essas conversas que a gente tem tido. É verdade. O Vini, tu vê que é um cara da jovem geração, um talento aí, né, Soruco, que vem trazer conteúdo, né, e olhar complementar e diferente para os nossos ouvintes. Acho que a missão está cumprida. Tá certo. Parabéns, Vini. Um abração, meu querido. Até breve. Obrigado. Valeu, gente. É um prazer. O convite precisa uma ordem. Foi um prazer. Foi muito legal. A conversa passou muito rápido. A gente ficou 1 hora falando e pareceu que foi muito pouco tempo. Isso porque a levada e a condução de vocês foi realmente incrível. Valeu, meu. Tá bom. Bacana. Obrigado, Vini. Valeu. Abração. Tchau. Pois bem, depois dessa conversa com o Vini, vamos fazer o encerramento do nosso programa de hoje. Gostaríamos de lembrar do grande apoio dos vinhos Sopra, que fornecem os ótimos espumantes Sopra Santé para os brindes com os nossos convidados após as gravações. Encomendas pelo WhatsApp 54 99 629 4712 ou pelo e-mail sopra@varasquinagro.com.br. Clube FTA, futebol, trago e assadas. O mundo da bola. Com outro sabor, volta semana que vem com o seu programa número 18. Tchau! Você ouviu? Transmissão não autorizada. Ai, mais um sábado tranquilo. Hoje eu não vou trabalhar, vou fazer esse meu chimarrãozinho aqui e vou. O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a feira. Vou lá no sujinho, pegar minha carne para ver o churrasco do fim de semana. Não é mais aquele churrasco, mas é alguma coisa assim que a gente sempre põe ali para fazer um cheiro da graxa na churrasqueirinha. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Clube FTA! Cara, Clube FTA! Tô no horário, 11 da manhã. Perfeito! Mas eu escuto na coletiva rádio ou eu espero e vou lá no Spotify? Cara, porque o Spotify também tem umas partes que tem a mais, né? Mas aqui na coletiva rádio é direto, aqui é uma sensação diferente. Deixa eu pensar. Não, vou aqui na coletiva rádio mesmo, vou escutar aqui. Vou escutar os guris do Clube FTA. Cara, eu sabe que assim, episódio 17, meu. Cara, eu implico assim com os guris, assim, é que eu sou muito crítico, né? Eu sou muito crítico. Mas eu gosto do cara, o Suruquinho, cara, eu gosto do Suruquinho comandando ali. Ele toca as picape ali pelo jeito ali, ele, né? E o Bueninho, cara, Bueninho, cara, o Bueninho é demais, cara, o Bueninho, cara, eu gosto muito do Bueninho. Tem o cara que ele também lá, o Paulinho Trindade, que eles chamam ali, né, cara, mas, cara, o Bueninho é tudo, mano. Bate-papo com o Vini Fernandes da SPN? SPN ou SPM? Não, eu tô bobagem. Cara, o Vini, cara, é um dos jornalistas esportivos da nova geração. O cara é muito bom, cara. Ô Bueninho, ô Suruco, cara, vocês estão bem, hein, cara. Quem é que tem essas relações tudo aí, cara? Esse guri é muito bom. Cara, eu gosto eu não consigo assistir porque na minha casa aqui, às vezes, eu não pega direito aqui, porque tem o gato, né? O gato. Miau. A SPN, esse canal aí, eu não consigo, às vezes ele não pega, mas eu conheço aqueles caras são tudo, os caras são tudo das antigas da boa, cara. Cara, eu sou apaixonado pelo Antero Greco. Cara, o cara é muito gente boa, tinha aquele gordinho que os dois ficavam de palhaçada no Sport Center, né? Cara, dava show. O Vini trabalha com eles. Ô Suruco, não tem como a gente ir lá pra SPN, lá levar vocês aí pra SPN, eu acho que vocês estão, botar o Bueninho lá naquela mesa, o que tu acha? Hein? Cara, o Vini torce pro Liverpool. Cara, não, essa gurizada é tudo, cara, o Suruquinho, essa gurizada toda é muito chique, assim, ó. Esses guris não torcem mais aqui pra o Inter, pra o Grêmio, pra o Inter de Santa Maria, Brasil de Farroupilha, Flamenguinho do Alegrete. Esses guris são tudo chique, eles já saem aí torcendo pro Liverpool, Real Madrid, o Barcelona, o Chelsea. Cara, esse cara é foda, eu não entendo, mas tá, é a nova geração, né, que dizem. Um guri lá, o meu filho lá também diz, o guri que diz que é meu filho, ele também fala isso.
Cara, é muito engraçado, velho. Ô, Suruquinho, ó. Cara, o Bueno fazendo esses comentários. Cara, o Bueninho é muito, cara. O Bueninho é tudo, velho. Essas dicas de trago dele, cara. Cara, o Bueninho deve ser muito rico, cara, pra usar essas coisas. Cara, eu fico assim, vinho em lata agora. Agora ele inventou vinho em lata. Esse Bueninho não tem. Ele deve andar perdido nas prateleiras, nas lojinhas, nos troços, revirando o que é que ele vai botar aí no Clube FTA. Mas tudo bem, cara. Como é que é? Vinho argentino em lata. Não. Como é que é o nome do vinho? Cordeiro com pele de lobo. Esse Bueninho. Ô, Suruco. Assim, ó. Assados. Como é que é? Dica de assados. Aí o Bueninho me vem com azeite de oliva extra virgem. Ah, não, dá uma orientada no cara, Bueninho. Cara, eu gosto do Bueninho, mas o Bueninho de vez em quando ele se passa, meu. Azeite de oliva, tá, que cresce, que é bom, que não sei o quê, que ganha prêmio. Mas, cara, é muito caro, meu. Eu não consigo comprar essas coisas, meu. É que nem lá o outro troço lá que vocês, que o amiguinho de vocês lá, o Hermano Varasquim lá, com aquelas troços, aquelas coisas caras lá, aquelas espumantes dele. Eu não tenho como comprar isso aí, meu. Cara, vocês tinham que fazer uma promoção. Quem sabe uma promoção leva um azeite de oliva e 15 garrafas de espumante. O Clube FTA. Suruco. Ô, Suruco. Cara, vocês estão ficando bom, cara. Eu tô... Eu não gosto de dizer isso, porque senão vocês vão se jogar nas costas, vão começar a cagar de porta aberta, sabe? Esses troços, mas... Cara, vocês estão bom, hein? Vocês estão bom. Tô curtindo esse programa. Muito bom. Valeu, hein? Parabéns. Até lá o episódio 18. Abraço, ô Suruco. O Bueninho é tudo.